inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Capítulo 6. Jesus cura pela imposição de mãos. Nestes versículos do Evangelho de Marcos, podemos ver um exemplo de como Jesus curava impondo as mãos nas pessoas. É dito: "E aproximou-se dele um leproso que, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, ser limpo." Marcos capítulo 1, versículos 40 e 41. Observe como o leproso veio a Jesus para ser curado. Ele se humilhou diante do Senhor, ajoelhando-se e declarando sua fé. Aquela doença incurável o atingiu, mas ele se ajoelhou diante do Senhor e disse: Jesus, tu podes me purificar. E Jesus foi movido de compaixão. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele nunca mudou. Sua compaixão nunca mudou. Então, você pode vir a Jesus da mesma forma que o leproso fez, e ele irá curar você também. Certa noite, eu estava realizando uma reunião em Atlanta, Geórgia, e o Senhor me disse: Quando uma pessoa doente vem docemente ao altar, como aquele leproso fez comigo, se ajoelha diante de mim e diz: Eu vim para receber minha cura, Jesus. Meu coração está com ela. Meu amor e compaixão fluem para ela. Como nos diz o Evangelho de Marcos, Jesus estendeu a mão, tocou naquele leproso e disse-lhe: Fica limpo. E aquela lepra desapareceu imediatamente. Marcos capítulo 1, versículos 41 e 42. A doutrina da imposição de mãos. Impor as mãos sobre as pessoas é uma doutrina da Igreja do Novo Testamento. Nesta passagem de Marcos, capítulo 16, Jesus diz aos crentes para continuarem seu ministério. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 20. Grande parte do ministério do Novo Testamento é através da imposição de mãos. No versículo 16, o que é aquele que crê crendo? Jesus está falando sobre o Evangelho. Todo o Novo Testamento é o Evangelho. Salvação, cura, milagres, imposição de mãos e milagres especiais através de lenços e aventais. O versículo 15 declara a grande comissão da igreja: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No versículo 18, vemos que parte do evangelho é a imposição de mãos. Ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura significa pregar sobre a imposição de mãos. Se você vai a uma igreja onde os ministros não impõem as mãos sobre as pessoas, essa igreja não está obedecendo a todo o evangelho. Ser obediente ao evangelho inclui a imposição de mãos. Quando você prega sobre esta doutrina, então você deve fazer o seguinte: impor as mãos sobre uma pessoa doente. O poder de Deus a curará. Jesus comissionou toda a igreja. A imposição de mãos é para todos os crentes e todas as igrejas. A expulsão de demônios é para todos os crentes e todas as igrejas. Você apenas precisa aprender como fazer isso. Às vezes, os ministros me telefonam e dizem: Irmão Norvel,
o Senhor quer que eu viaje com você. Eu pagarei minhas próprias despesas. Eles vão e ficam comigo por 2, 3, talvez 4 semanas e apenas me observam orar pelos doentes e expulsar os demônios. Depois de verem a maneira como Jesus trabalha gentilmente para curar as pessoas, eles pegam o que aprenderam e voltam para suas próprias igrejas. Quando eles próprios começam a obedecer às Escrituras, Deus muda toda a sua igreja. Aprenda a impor as mãos sobre os doentes. Certa vez, quando eu estava falando num banquete na Geórgia, 6 pastores que compareceram àquela reunião nunca haviam experimentado cura em seus ministérios. Durante esse tempo, Deus provou-lhes que Ele cura as pessoas através da imposição de mãos. O salão de banquetes, onde nos conhecemos, estava lotado. Enquanto eu estava falando naquela noite, o Senhor me moveu a dizer isto ao público. Se Jesus nunca curou fisicamente alguém por meio de suas mãos, ou de qualquer outra maneira, por meio de seu ministério, quero que vocês venham e fiquem diante de mim. O Senhor quer que eu faça uma oração por vocês. 6 ministros vieram à frente. Após perguntar a eles de qual denominação eram, eu disse: todos vocês são pastores de igrejas que creem na Bíblia. Vocês creem na Trindade Divina? Eles disseram: sim. Vocês creem que Jesus morreu na cruz por vocês, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele está sentado à direita do Pai, fazendo intercessão pela igreja e que a Bíblia é verdadeira? Sim. Eu disse a eles para ficarem ao meu redor. Então coloquei minhas mãos sobre as deles e orei por eles. Eu disse: Pai, esses homens são vasos escolhidos por Ti. Eles são chamados para pregar o Evangelho e levar as pessoas ao céu. Peço-te agora que coloques em suas mãos a mesma unção de poder de cura que colocaste nas minhas. Unja-os com teu poder de cura. Flua das minhas mãos para as mãos deles agora mesmo. Agradeço-te, Pai, por fazeres isso. Afirmo que é assim, em nome de Jesus. Eu estava agindo de acordo com as instruções diretas do céu. Então eu disse: agora veremos milagres e poder de cura entrarem neste lugar. Fiz com que todas as pessoas doentes viessem e ficassem na frente da sala. Então eu as dividi em 6 sessões. Eu disse a cada um daqueles 6 ministros para pegar uma das sessões e impor as mãos sobre aquelas pessoas. Eu disse: em vez de fazer uma longa oração, apenas imponha gentilmente as mãos sobre as pessoas e diga: em nome de Jesus, receba sua cura. Observe o que Deus fará, depois passe para o próximo. Os ministros fizeram o que eu lhes disse para fazer. De repente, o poder curador de Deus veio sobre uma pessoa e fez com que ela caísse no chão. O pastor que orou por aquela pessoa ficou surpreso ao olhar para suas mãos. Aqueles pastores oraram por todos naquele salão de baile. Quando passaram pela primeira fila de cura, estavam chorando. Olhando para suas mãos, eles disseram: não acredito que isso está acontecendo comigo. Depois que todos receberam a oração, dei algumas instruções aos pastores. Eu disse: não tenham vergonha de ter filas de cura em suas próprias igrejas. Eduquem toda a sua congregação em um único culto. Num domingo de manhã, digam ao seu povo: Jesus te ama, Ele quer salvar você e a todos os seus parentes, e Ele quer curá-los. Jesus é o seu curador. Então, leia Marcos 16 e diga-lhes: Deus me dá uma ordem aqui. Ele diz para impor as mãos sobre os enfermos. Porque Deus ama vocês, Ele quer curar vocês. Chame o seu povo e diga-lhes: vou fazer o que Jesus Cristo me disse para fazer. Vou impor as mãos sobre vocês e dizer para receber a sua cura em nome de Jesus. À medida que vocês avançam suavemente e silenciosamente, o Senhor curará as pessoas e sua congregação não ficará ofendida. Para fazer com que Deus trabalhe para você, você tem que obedecê-lo. Aprenda a expulsar demônios. Como lemos antes, Marcos capítulo 16, versículo 17 diz: e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. As pessoas dizem que você deve amar primeiro. Definitivamente, você precisa conhecer o amor de Deus, mas também precisa conhecer seus deveres como cristão. As 2 primeiras coisas que você deve fazer no Evangelho é expulsar o inimigo e falar numa linguagem que o deixe maluco.
Você pode ser um bom cristão sem expulsar demônios. Muitos cristãos não fazem, embora Jesus nos diga para fazê-lo. Mas se você não expulsa demônios e fala em novas línguas, deveria começar. A igreja precisa aprender a combater o inimigo expulsando os demônios no nome de Jesus. Às vezes, vou a uma igreja e pergunto: quantas pessoas aqui expulsam demônios? Mãos se levantam por todo o público. Outras vezes, quando faço essa pergunta, as pessoas apenas olham em volta em vez de levantarem a mão. Mesmo que expulsem demônios, não querem admitir isso. Se nenhuma mão se levantar, eu digo: Jesus quer que eu faça outra pergunta. Quando vocês vão começar? Então, tudo fica bem quieto. Isso não é muito bem aceito, mas não quero que seja. Tento deixar esse tipo de igreja nervoso. O Evangelho foi escrito por Deus para abalar o pensamento das pessoas. Você precisa pensar biblicamente. Deus não quer que você pense como normalmente pensa. Você pode ter uma igreja sem expulsar demônios ou falar novas línguas, mas ela será fraca. Você tem que assumir autoridade sobre seu inimigo, o diabo. Você tem que orar em línguas, ou os demônios dele saberão o que você vai fazer, mesmo antes de você fazê-lo. Não tenha vergonha de expulsar demônios e orar em línguas. Liberto e livre. Certa vez, enquanto eu estava falando num culto de domingo de manhã, o Senhor me mostrou que havia um homossexual na congregação. A igreja estava lotada de pessoas naquele dia. Eram cerca de 200 visitantes. Então, eu ia ser gentil e esperar até depois do culto, depois levar aquele rapaz para a sala lateral e expulsar o demônio dele. Quando terminei de falar e fiz o apelo ao altar, orei com aqueles que vieram à frente. O Espírito de Deus estava se movendo de forma tão doce e abençoando as pessoas, quando o Senhor me disse: eu quero o meu ministério às claras. Ministérios em salas laterais não me agradam tanto quanto ministérios no altar. Quero que você expulse o demônio daquele rapaz, para que a igreja possa ver. Fui até aquele rapaz, que tinha cerca de 16 anos, e fiz com que ele se levantasse. Sussurrando em seu ouvido, eu disse: eu sei que você é um homossexual, mas não vou deixar a congregação saber disso. Vou apenas expulsar esse espírito de você agora mesmo. Você quer ser livre, né? Sim, disse ele. Então, falei diretamente com esse espírito. Eu disse: seu espírito imundo, em nome de Jesus, eu assumo autoridade sobre você e ordeno que solte esse jovem. Eu quebro o seu poder agora. Você tem que me obedecer e sair dele. Em nome de Jesus, você não tem poder sobre esse jovem. Ele pertence a Deus, porque eu digo que ele pertence. Satanás, Deus fez este corpo e você não pode tê-lo. Este corpo pertence a Deus e eu ordeno que você me obedeça. Eu assumo autoridade sobre o espírito imundo que está tentando destruir este jovem. Solte-o agora. Fiquei ali falando calmamente essas palavras, repetindo-as indefinidamente. De repente, aquela coisa se soltou e saiu dele. O poder de Deus começou a sacudi-lo com tanta força que não consegui segurá-lo. Então, o derrubou de costas. Ele ficou ali tremendo, chorando, regozijando-se e agradecendo ao Senhor. Mais tarde, ele me disse: eu queria tanto ser livre. As pessoas naquela igreja amavam a Deus. Depois de terem visto tal demonstração do Espírito Santo, não puderam deixar de se alegrar. Ninguém ali sabia que aquele jovem havia sido liberto da homossexualidade. Não era da conta delas, mas puderam ver que ele havia sido liberto por causa da maneira como estava se regozijando. Jesus amava aquele jovem. Ele queria que ele fosse liberto da homossexualidade. Para ser livre, é preciso ter paciência e não ter vergonha do Evangelho, mesmo que isso signifique ser liberto em um culto de domingo de manhã, na frente de toda a igreja e 200 visitantes. Porque eu obedeci ao Evangelho e expulsei o demônio daquele rapaz, ele foi liberto e ficou completamente livre. Ao orar por alguém em um hospital psiquiátrico. Para ajudar uma pessoa possuída por um demônio, você precisa fazer certas coisas. Por exemplo, pessoas em hospitais psiquiátricos. Se você for solicitado a ir orar por alguém em um hospital psiquiátrico, você deve fazê-lo apenas se Deus te der instruções. Você não conseguirá nada se o Senhor não disser para ir.
Primeiro, você tem que amarrar o diabo, em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 12, versículo 29, Jesus disse para amarrar o homem forte, o que significa o diabo. Segundo, você deve orar no Espírito Santo para que a vontade de Deus seja feita para aquela pessoa. Orar no Espírito Santo fará com que a vontade de Deus seja realizada. Algumas coisas que simplesmente não somos inteligentes o suficiente para descobrir e orar em português. Não somos inteligentes o suficiente para saber as diferentes coisas pelas quais precisamos orar em relação a algumas pessoas, mas o Espírito Santo é. É por isso que precisamos orar no Espírito. Terceiro, quando essa pessoa encontrar liberdade suficiente, faça com que ela comece a confessar que é livre. Fazer essas 3 coisas tirará qualquer pessoa de um hospital psiquiátrico. Deus confirma com os sinais a seguir. Você tem que aprender o que a palavra de Deus diz e então fazê-lo. Quando você pratica a palavra de Deus, você se estabelece e sua fé fica mais forte. Então, você conhecerá seus direitos em Cristo Jesus e saberá que o Senhor Jesus fará qualquer coisa por você quando você apenas crer na palavra dele. Deus confirmará a palavra dele com os sinais a seguir. Marcos 16, versículo 20. Depois que você obedecer a Deus impondo as mãos sobre os enfermos, ele os curará. Quando você expulsa demônios em nome de Jesus, esse demônio tem que ir embora. Diga a verdade. Às vezes, quando um pastor me leva para comer depois da igreja, nossa conversa é mais ou menos assim. Irmão Norvel, gostaria de ser como você. Quero dizer algumas coisas que você diz, mas tenho medo de dizer. Não quero deixar meu povo furioso. Sempre respondo dizendo, não tenha medo, apenas fale logo. Seu povo pode ficar bravo, mas superará isso. Se você não tem estado na presença de Deus com frequência suficiente para que Ele compartilhe muito com você, então você não terá muito para ministrar a outras pessoas. Mas, uma vez que Deus compartilha coisas com você, você tem que compartilhar essas coisas com os outros, mesmo que não queira. As pessoas nunca serão ministradas se você não lhes contar a verdade. Às vezes, a pessoa não acreditará na palavra de Deus no início, mas depois ela se lembrará dela e crerá nela, mesmo que tenha ouvido 6 meses antes. Quando Deus diz para você fazer ou dizer algo, não tente descobrir o porquê, apenas faça. Você deve sempre dizer a verdade. A igreja deveria ser um lugar onde você aprende sobre a vida e descobre o que Deus tem para você, e não um lugar onde tudo é mantido em segredo. As igrejas deveriam oferecer aulas sobre sexo para os jovens e ensinar-lhes exatamente o que esperar quando se casarem, e esperar até se casarem. Às vezes, você tem que atacar as pessoas com as escrituras para que elas creiam. Nas minhas reuniões, algumas pessoas ficam meio atordoadas quando lhes digo que o Espírito de Deus irá curá-las e reconstruir as suas casas. Elas pensam, não estou acreditando no que estou ouvindo. Mas quando eu as bombardeio com a palavra, Deus faz isso. Certa noite, quando fiz um convite, Deus me disse para orar individualmente pelas pessoas que estavam na fila. Ele me disse, assuma autoridade sobre o diabo. Então, concorde com cada pessoa por sua necessidade. À medida que vocês dois concordarem juntos, meu poder começará a agir para aquela pessoa. Então peguei cada pessoa pela mão e perguntei, o que você quer do Senhor? Então ministrei da maneira que Deus me havia dito. Uma das pessoas que veio à frente era uma linda morena, com cerca de 28 anos. Ela disse, Irmão Norvel, Jesus me disse que se eu viesse aqui e contasse a você sobre meu problema, você poderia me dizer o que fazer. Eu nunca contei isso a ninguém antes. Meu problema é que eu não quero que meu marido me toque. Eu não permito. Eu não suporto que ele faça isso. Há quanto tempo você está casada? Eu perguntei. Cerca de 3 anos. Você teve sexo com ele na lua de mel? Perguntei novamente. Sim, ela disse. Não foi bom? Ela me respondeu. Sim, foi. Mas depois que voltamos para casa, algo tomou conta de mim e eu não suporto que ele me toque. Não sei o que fazer. Simplesmente não posso falar sobre isso com ninguém na igreja. Oh, eu odeio o diabo. Só o diabo poderia ter uma mente distorcida assim. Deus quer que um marido e uma esposa sejam um, mas o diabo quer que eles sejam 2. Quando peguei a mão dela, falei direto para o diabo.
Eu disse: Diabo, eu quebro o seu poder sobre essa moça. Ordeno que você tire as mãos do casamento dela, do marido e do corpo dela. Ordeno que você solte-a para que ela possa ser uma esposa normal. Ela tem o direito dado por Deus de ser amada por seu marido e de aproveitar a vida ao máximo. Ela tem o direito de se unir a ele e ser uma só carne com ele para sempre. Você não vai roubá-la. Em nome de Jesus, solte-a. Então, eu disse a ela o que fazer. Eu disse: Minha irmã, você está livre agora. Você crê nisso? Sim, disse ela. Então você tem que agir de acordo com a sua fé. Quando seu marido tentar tocar você, quero que você responda a ele. Você pode não querer, mas faça mesmo assim. Primeiro decida que você pode fazer isso, e então faça. Jesus me abençoou por ministrar àquela moça e a seu marido. Eu os vi diversas vezes desde então, e Deus tem feito uma verdadeira obra em suas vidas. Ele lhes deu 3 filhos. Quase sempre que vou àquela cidade, vejo aquela preciosa família sentada na congregação. Certa vez, pude visitá-los em sua casa. Quando entrei pela primeira vez na casa deles, o marido dela disse: Irmão Norvel, vamos todos dar as mãos e orar. O Senhor usou você para salvar o nosso casamento e queremos que você peça a Ele para continuar sua bênção. Nos primeiros 3 anos do nosso casamento, esta casa estava fria e sem vida, mas você nos disse a verdade, e este se tornou um lar caloroso, doce e lindo, cheio de amor. Enquanto estávamos ali de mãos dadas, o Espírito do Senhor irrompeu e nos envolveu. Começamos a chorar e a regozijar-nos. Não tenha medo de dizer a verdade. Deus quer que seu terno amor flua em todos os cômodos de um lar cristão, e você pode experimentar esse amor em sua própria família. Os casais nunca devem permitir que o diabo lhes roube o seu amor puro e doce e os momentos especiais que partilham como marido e mulher. Não deixe isso acontecer. Reivindique seus direitos em Cristo e recuse-se a deixar o diabo roubar você. Endireite seu pensamento. Deus está esperando que você endireite seu pensamento para que Ele possa te abençoar. Não faz diferença o quão inteligente você é. O que você faz com o Evangelho é o que conta. Um professor cheio do Espírito me convidou para falar na Southern Illinois University, onde 22 mil estudantes frequentavam na época. A universidade estabeleceu uma regra que haveria total liberdade de expressão e de imprensa, para que os alunos ouvissem uma ampla variedade de opiniões. As salas de aula eram entregues todas as noites a diferentes organizações. Numa sala de aula haveria algum tipo de ensino sobre bruxaria, em outra sala as pessoas encenavam uma peça LGBT. Quando aquele professor soube disso, perguntou se poderia haver uma reunião sobre Jesus em uma das salas de aula. Depois de obter permissão, ele me convidou para ir lá e falar, e disse: Irmão Norvel, você estaria disposto a vir e ensinar a Bíblia bem ao lado de onde eles estão tendo uma peça LGBT? Eu disse: Louvado seja Deus, e por que não? Então, ensinei lá por uma semana e veio uma grande multidão. Certa noite, perguntei ao público: Quantos de vocês viram Jesus curar pessoas? Mãos se ergueram em todos os lugares. Vou orar pelos enfermos amanhã à noite, para que vocês possam vir e ver Deus curar as pessoas em todo este lugar. Na noite seguinte, orei pelos enfermos pela imposição de mãos. Eu tinha pessoas subindo no palco. Embora fosse 10 vezes maior que um palco normal, não havia espaço suficiente para todos. Depois de comparecer àquela reunião, um paciente do psiquiatra da escola contou-lhe o ocorrido. Ele disse: Esse Norvel Reis não fala como um homem comum. Ele fala de forma estranha, mas tenho ouvido ele, doutor, e minha mente está clareando. Venho até você há anos e tenho te dado muito dinheiro, mas em apenas 2 ou 3 dias obtive ajuda. O irmão Reis toma autoridade sobre os demônios. Você precisa ir ouvi-lo falar sobre Deus. O psiquiatra disse: Ele toma autoridade sobre demônios? Se esse Norvel Reis é tão extravagante quanto dizem, eu também vou ouvi-lo. Eu tinha aulas matinais e noturnas todos os dias. Então, o psiquiatra veio para uma aula matinal. Após o culto, ele ligou para onde eu estava hospedado e deixou uma mensagem para eu ligar para ele de volta. Quando o fiz, ele disse: Senhor Reis, nunca ouvi um ser humano falar como você. Não sei nada sobre o que você estava dizendo, mas de alguma forma fez sentido para mim. Preciso falar com você.
Esta tarde seria conveniente? Quando nos conhecemos, a primeira coisa que ele me disse foi: minha mente está me dizendo que todas as coisas que ouvi você dizer simplesmente não são verdade. Eu disse: eu entendo, doutor, mas vou te ajudar agora. Tire todos esses seus estudos e sua formação de sua mente e coloque-os sobre a mesa. Esses estudos e formação, até o momento, estavam fazendo com que ele colocasse sua fé em tudo que aprendera sobre o mundo natural. Creia na Bíblia, confie em Deus e ouça como uma criança. Deixe-me raciocinar com você. Posso conversar com você por 1 hora e ainda temos 2 horas antes do horário do culto. Faça-me qualquer pergunta que quiser. Se eu não souber a resposta, vamos procurá-la na Bíblia. Deus tem a resposta em sua palavra. Ele concordou. Doutor, eu sei por que você não consegue crer no que ouviu de mim. Como psiquiatra, você diz às pessoas como viver, mas você mesmo não aprendeu a fazer isso. Você sai do seu consultório, vai para o clube do campo, toma coquetéis, 1 ou 2 horas e depois volta para casa. Você faz isso há anos. Mas agora você se pega questionando coisas. Você olha para o fundo daquele copo de coquetel e pensa: passei o dia todo ensinando as pessoas a viver, mas eu mesmo não sei como fazer isso. Coquetéis e clubes do campo são tudo que a vida tem a oferecer? Você já deve ter pensado nisso, doutor. Tudo no mundo envelhece depois de um tempo. Não tem nada a oferecer. Tudo é falso. Mas Jesus e o Espírito Santo não envelhecem. Eles são reais. Eu já estive onde você está, doutor, mas o Senhor vai criar um novo ser humano em você e te libertar completamente. Depois de conversarmos por cerca de 1 hora, eu disse: o senhor virá hoje à noite, doutor? É a última reunião. Não vou perder de jeito nenhum, ele disse. Naquela noite, dei à congregação uma dose dupla. Falei primeiro sobre cura, como receber o poder de Deus para endireitar o corpo, e depois sobre o batismo com o Espírito Santo. Quando fiz um convite para a cura, eu disse: se você quer ser curado, fique na minha frente para que o Senhor Jesus possa te curar. Ele é o curador, não eu. O psiquiatra foi o primeiro a se apresentar. Como Satanás causou problemas físicos em seu corpo, ele não apenas se levantou casualmente, ele pulou da cadeira. Então, algumas outras pessoas vieram e se levantaram. Eu disse: todos vocês que precisam de mais poder de Deus, levantem-se de seus assentos e fiquem do outro lado da sala, longe daqueles que vieram para serem curados. Jesus dará mais poder a vocês. Então, aquele psiquiatra disse em voz alta: Senhor Reis, está tudo bem se eu sair desta fila e for parar lá na outra? Toda a multidão riu. Calma, doutor. Você está muito ansioso. Mas eu quero mais poder, disse ele. Basta fazer uma coisa de cada vez. Deixe o Senhor te curar primeiro. Depois você poderá entrar na outra fila para receber poder. Orei pelas pessoas na primeira fila e impus as mãos sobre elas. Quando terminei de orar pelo psiquiatra, eu disse: a Bíblia diz que você está curado, doutor. Estou? Perguntou ele. Sim, você está. Agora você pode ficar na outra fila para pegar mais energia. Poucos minutos depois de eu ter orado por ele novamente, ele estava falando em línguas. Depois de me ouvir e me observar por apenas 2 cultos, ele começou a ministrar a outras pessoas. Ele lhes contou como Jesus as curaria e lhes daria poder. Então, ele as convidou para sua casa. As pessoas começaram a ser curadas e batizadas no Espírito Santo. Depois que saí da cidade, ele me ligou para contar o que estava acontecendo. Ele disse: as reuniões de oração estão ficando tão grandes que mal consigo reunir todas as pessoas em minha casa. Eu expulso demônios assim como você. Eu digo: em nome de Jesus, saia. Imponho as mãos sobre os enfermos e reivindico sua cura no nome de Jesus, assim como você, e Deus os cura. No dia seguinte, pediram-me que voltasse àquela universidade e realizasse reuniões por 2 semanas. Durante aquele ano, o psiquiatra conduziu sua família a Deus. Sua esposa era alcoólatra, mas depois de meu primeiro encontro lá, ele foi para casa e disse a ela que Deus o havia curado e batizado no Espírito Santo. Quando ela viu como ele estava bem, ela disse: se você pode ter algo de Deus, eu certamente posso também.
Deus a salvou e a batizou no Espírito Santo. Então, ele salvou a filha deles. Aquela família se voltou para Deus. Todos participavam de reuniões de oração, orando pelas pessoas e expulsando demônios. Segundo o psiquiatra, sua filha tinha ido de estar totalmente fora de controle no ano anterior para ser provavelmente a cristã mais fervorosa da cidade. Quando Deus se manifesta dessa forma, isso vai te colocar no caminho certo. Quando perguntei ao psiquiatra por que a fé de sua filha era tão forte, ele disse: ela viu o que Deus fez por seu pai e sua mãe. Quando eu orei pelos doentes, ela viu Jesus curá-los. Ela crê que Deus pode fazer qualquer coisa. Uma vez, quando ela e o marido estavam caminhando no campo, uma criança caiu em um poço. A parede do poço era muito alta para eles alcançarem a mão da criança, e eles não conseguiam encontrar nada grande o suficiente para pesar e alcançar a criança. Então eles clamaram: Deus nos ajude! De repente, eles viram uma grande pedra perto do poço que não existia antes. Deus criou aquela rocha em resposta à oração deles. Ao pisar naquela pedra, eles conseguiram resgatar a criança. Quando fui dar uma palestra na universidade, no ano seguinte, conheci a família do psiquiatra e fui convidado para uma refeição em sua casa. Pude ver que sua esposa e filha eram totalmente devotas a Deus. Falar em dúvida não conseguia abalar a filha. Se Deus fizesse uma rocha para você, você não acreditaria que ele poderia fazer alguma coisa? Lembre-se, o psiquiatra era um homem altamente estudado, com uma grande formação. Quando ele aprendeu a obedecer ao Evangelho, Deus o curou e o abençoou abundantemente. Uma vez que pessoas instruídas veem a verdade em algo, elas acreditarão. Eu ganhei mais médicos para o Senhor do que qualquer outra profissão. Deus me dá favor com eles. Quando eu oro por médicos, Deus geralmente os cura. Então, eles colocam versículos de cura em todas as paredes de seus consultórios. Deus também me dá favor com quiropraxistas. Quando eu estava falando em uma convenção de homens de negócios do Evangelho Pleno, em Memphis, Tennessee, conheci um quiropraxista e sua esposa. Eles frequentavam uma igreja denominacional. Então, nunca tinham ido a uma reunião como aquela antes. Eu estava programado para realizar uma reunião de 3 dias em uma igreja no Kentucky, quando a convenção de Memphis acabou. Aconteceu que eles moravam a apenas 64 quilômetros de distância, então perguntaram se poderiam me levar até aquela reunião. Eu já havia combinado com o pastor daquela igreja para me buscar em Memphis, mas quando me pediram para ir com eles, o Espírito de Deus disse: vá com eles. No último dia da convenção em Memphis, o pastor ligou para o meu quarto de hotel para saber a que horas eu queria sair. Contei a ele o que o Senhor havia dito para eu fazer e que eu chegaria à igreja dele a tempo para o culto de domingo à noite. Quando o quiropraxista e sua esposa me levaram até aquela igreja, eu disse: por que você não fica para o culto? Ele disse: você acha que estaria tudo bem? Nunca estivemos neste tipo de igreja antes. Vai ficar tudo bem. Vocês podem ir como meus convidados. Vou conseguir lugares para vocês na frente. Naquela noite, depois de ter ensinado sobre cura, eu disse: se você crê que Jesus é o seu curador e deseja que ele te cure, vem aqui. Assim que eu disse isso, o quiropraxista pulou da cadeira e se adiantou, impôs as mãos sobre ele e disse: obrigado, Jesus, por curá-lo. E imediatamente, ele foi derrubado pelo poder de Deus e caiu no chão. Quando a esposa dele viu isso, ela se aproximou e aconteceu a mesma coisa com ela. O Espírito Santo curou os dois ali mesmo. Após isso, ele se tornou membro de uma igreja do Evangelho Pleno e, mais tarde, um presbítero. Desde então, eu os vi dando seus testemunhos na televisão. Ele disse: nós não sabíamos que Jesus ainda curava nos dias de hoje, até irmos a um culto na igreja com Norvel Reis. Ele ensinou sobre cura e em seguida orou por nós. Jesus nos curou, tanto a minha esposa quanto a mim, de doenças que tínhamos há anos. Impressionante, né? O livro ainda não acabou. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, o seu like. Inclusive você que já está aqui há muito tempo com a gente, compartilhe o vídeo
E se você deseja contribuir ainda mais com essa obra, a chave Pix está aqui embaixo, no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Então, deixe Deus tocar o seu coração, de acordo com aquilo que você puder. Amém? Eu vou ficando por aqui e nós teremos a continuação no próximo vídeo. Tchau, tchau. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!